Irmãos, a guerra não pode parar. E diante de uma guerra, na qual nós vivemos hoje, sabemos de uma coisa: nós temos um adversário. Se você for em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, você vai ver Pedro dizendo para a gente assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para que possa. Quando nos tornamos cristãos, devemos entender que sempre vai haver um inimigo contra nós, aonde temos que pelejar todos os dias. Assim aconteceu com o povo de Israel. Amaleque se levantou contra Israel, querendo derrubar Israel, querendo parar a nação eleita, querendo parar o povo de Deus. Não é assim nos nossos dias? Satanás sempre tenta parar a igreja, parar o seu povo, parar os seus filhos. E sempre temos que estar em constante vigilância em relação a isso. Mas uma coisa que nós temos que entender é que por mais que tenhamos um adversário, nós temos uma ordem que foi dada. Nós temos uma ordem na qual recebemos do próprio Cristo. Mateus 28, do 18 ao 20, vai nos dizer assim: Jesus aproximou-lhes, dizendo: toda a autoridade que foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazendo discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por mais que Satanás se levante contra a nossa vida, por mais que Satanás tente parar a igreja, parar o povo de Deus, a igreja tem uma ordem, a igreja tem uma missão. Como o pastor pregou aqui quinta-feira, a igreja tem um propósito, tem um objetivo. E o nosso objetivo é alcançar as pessoas. O nosso objetivo é falar do que Deus tem feito em nós a elas. O nosso objetivo é ser resposta de oração a muitos que clamam, dizendo: Senhor, eu preciso de uma chance. Senhor, eu não aguento mais essa vida. Lá em Queimada Nova, a gente tem separado muito com isso, pessoas que chegam a nós dizendo: pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver da forma que eu estou. Eu não aguento mais ver a família do jeito que está. Eu não aguento mais ver meus filhos perdidos. Eu não aguento mais sentir esse vazio em mim. E nós somos chamados a essa missão. Essa ordem nos foi dada. Moisés ordenou a Josué dizendo: vai e lute contra Amaleque. Deus nessa noite está dizendo: por mais que tenhamos um adversário, vão às ruas, lute, busque o meu povo. O ID sempre vai ser a essência da igreja. Missões é o coração da igreja. Nós só somos igreja porque alguém fez missões. Nós só estamos aqui hoje porque alguém abriu mão do seu tempo, abriu mão do seu conforto, abriu mão da sua vida e nos encontrou na sarjeta, nos encontrou caídos, nos encontrou perdidos. E agora chegou a nossa vez de andar pelas ruas, nossa casa, nosso trabalho, nosso serviço, e continuar a salvar aquilo que está perdido. E essa guerra, essa luta é muito forte. Só que a luta vai ser contra homens. Paulo escreve a Efésios e fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados, potestades, legiões. E para isso temos que entender que para guerrear como Josué, o jejum, a oração, tem que ser constantes. Não podemos parar. Jesus está à porta, Jesus está voltando. E uma frase que eu gosto muito de dizer: se Jesus volta hoje, o que nós temos apresentado? Se Jesus volta hoje, quantas pessoas podemos dizer e falar: Senhor, eu falei de ti para ela, que ela se entendeu nos seus pés. Dentro da Assembleia de Deus tem um Lário da Harpa, e nela tem uma canção, número 16, se não me engano, que
que o refrão dela fala assim: posso ter as mãos vazias, como Jesus me encontrou. Será que posso? Será que naquele grande dia, quando Jesus nos chamar, ao mostrar as nossas mãos, será que teremos coragem de apresentar vazio? Ah, pastor, mas eu não sei fazer esse treco com isso. Eu não sei evangelizar, eu tenho vergonha até de ler a Bíblia. Existe, muito. Existe gente que prefere levar a Bíblia no celular do que andar com uma na mão. Mas Jesus nos fala para fazer lições além das palavras. Uma vez numa conferência eu ouvi um pastor dizer uma frase que marcou o meu ministério. Ele fez assim: para pregar o Evangelho devemos fazer de tudo, e se preciso for, devemos utilizar palavras. Hoje no nosso dia a dia as pessoas não estão dando muito valor ao que nós falamos devido a inúmeros escândalos que têm acontecido nos nossos dias. As pessoas não dão mais crédito quando falamos que somos cristãos. As pessoas não dão mais crédito quando falamos que temos que ter santidade. As pessoas não dão mais crédito quando falamos que temos que mudar de vida. Porque elas olham para nós e falam assim: mas ser crente como fulano, como ciclano, como beltrano, que fuma, bebe, rouba e ainda fala que é cristão. No século XXI, o testemunho de vida nunca falou tão forte como as palavras. Eu lembro que um dia antes de sermos enviados para Queimada Nova, eu jantei com um pastor, um grande amigo. E no meio da janta ele fez assim: Anderson, vou te contar uma história. Havia um pastor numa certa cidade e ele pregava o Evangelho, convidava as pessoas. Um dia ele chegou a um jovem e falou assim: oi, tudo bem? Vamos, hoje tem culto lá na igreja, vamos conosco. E o jovem falou assim: pastor, hoje não, fica para o próximo. Na outra semana o pastor chegou ao mesmo jovem e fez assim: olha, vamos no culto hoje, você falou que não ia semana passada, que poderia essa semana. E já olhou para ele e fez assim: pastor, eu estou lendo um livro, e eu vou fazer o seguinte: o dia que eu terminar de ler esse livro, eu falo para o senhor se eu vou ou não. Dias se passaram, semanas se passaram, e um dia o pastor chegou novamente, aquele jovem, e falou assim: e aí, terminou de ler o livro? Ele fez assim: terminei. E pastor, posso dizer uma coisa para o senhor? Diga. Eu vou no culto hoje com você. Nossa, que bênção. Mas, escuta, me tira uma dúvida. Que livro você estava lendo? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estar antenado nos assuntos atuais. Fala para mim o livro que você estava lendo, para que eu também possa ler. O jovem olhou para o pastor e disse assim: o livro que eu estava lendo era a sua vida. E eu descobri que Jesus existe. Precisamos mostrar Jesus às pessoas. E no meio de toda essa guerra, Deus nos chama para ser 4 tipos de pessoas. A primeira é Josué, missionário, servo, aquele que vai à guerra, aquele que vai à luta, aquele que sai da sua terra natal, como nós saímos, eu particularmente saí há mais de 5 anos, minha esposa 9. Abandonamos a nossa parentela e fomos para o sertão. E lá estamos pelejando contra Amaleque. Mas também existem Josué que vão permanecer na sua terra natal, porque também precisam alcançar pessoas lá. E quando se falamos de Josué, eu lembro muito o texto de Romanos, capítulo 10, versículos de número 13 a 15. E vai nos dizer o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como, porém, invocarão aqueles em que não creram? Como crerão naqueles em que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Porque está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Pode olhar para mim hoje e falar assim: mas pastor, o meu chamado não é para sair daqui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua casa todos são evangélicos? Ah, pastor, na minha casa todos são evangélicos. Glória a Deus. Você trabalha? Trabalha. No seu trabalho todos são evangélicos? Você estuda? Aonde você estuda, todos são evangélicos? Aonde você mora? Seu vizinho da esquerda e da direita são evangélicos? Deus quer usar você a alcançar as pessoas aqui. Aleluia! Você pode dizer para mim: pastor, mas meu coração inflama em sair daqui e fazer missões. Deus vai te direcionar, vai abrir um caminho para você ir. Sempre vai ter pessoas que sairão daqui e serão enviadas a crimes. Pessoas que daqui sairão para outros países, para dentro do nosso país. Mas enquanto Deus não te chama para sair, você tem uma terra fértil. Você tem pessoas que não ouviram. Eu estava ministrando ontem, apresentando o trabalho ontem na Batista. E o missionário falou antes de mim, dizendo que na universidade onde ele estuda, pessoas não sabem quem é Jesus. Aqui em São Paulo, na grande capital paulista. No sertão, uma vez, fazendo missões em Araçá, no Pernambuco, a gente bateu na casa de um senhor, 70 e poucos anos de idade. E a gente estava andando com um amigo, e esse amigo perguntou para ele, fez assim: ei, você conhece Jesus? Ele falou assim: rapaz, eu não conheço nenhum Jesus que mora aqui perto, não conheço não. É verdade, não é mentira não. Aí o amigo estava ali e falou: não, esse Jesus não é uma pessoa que mora aqui perto. É um cara que veio mais de 2 mil anos atrás e morreu por nós. E é. Conta mais um pouquinho dessa história. Ele nunca ouviu falar de Jesus. Ele falou que a mãe dele saiu do meio da cidade, invadiu uma terra no interior do Araçá, e lá criou seus filhos da terra, do que a terra dava, eles comiam. Quando chovia, tinham que beber, mas nunca saíram dali. Desceram ao ambiente sem ouvir Jesus. E para a glória do Senhor, ele aceita Jesus. Aleluia! Chorando, dizendo: eu nunca tinha ouvido falar. Deus te chama. E muitas vezes, quando Deus não nos chama para ir, Deus nos chama para ser líderes, como Moisés foi. Moisés aqui representa a igreja, representa o pastor, mas representa líderes. Líderes que juntam pessoas a falar: olha, vamos, que nós vamos estar te dando cobertura. Deus muitas vezes vai te chamar para montar uma equipe e dizer: olha, eu não vou poder ir, mas vocês vão, eu tenho contato, vão lá, preguem o evangelho, falem do amor do Senhor. Eis que estarei com as minhas mãos estendidas, cobrindo vocês, orando por vocês, ajudando vocês. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, muitas vezes quando a igreja se dispõe a abençoar quem está em campo, a orar por quem está em campo, a levantar as mãos a quem está em campo, as adversidades vêm. Hoje somos um país que vive em crise. E aí muitas vezes as igrejas começam a pensar, falar: não, está difícil continuar ajudando missões. Está difícil continuar a orar por eles, a ajudar eles, a ir com eles. E as mãos começam a abaixar. A igreja tem um papel muito importante para quem está em campo. E eu e minha esposa somos prova disso. Hoje muitas pessoas oram por nós, nos ajudam, mas no início não era assim. No início a gente sentiu o gosto do que é se sentir sozinho, cara. Aonde a opressão vem, onde as dificuldades vêm, você não tem para onde correr. Aonde nem a oração sai mais, só gemidos e lágrimas.
Amaleque começa a ficar muito mais forte. Como aqui foi dito, quando Moisés estava com as mãos estendidas, Josué conquistava, lutava, ganhava. Mas quando as mãos começavam a baixar, Amaleque prevalecia. Nunca deixe de orar pelas pessoas que estão em campo, que você conhece. Nunca deixe de ajudar essas pessoas. Eles confiam em vocês. Eles esperam a oração de vocês. E muitas vezes quando a igreja, quando o pastor entra em desespero, fala: meu Deus, e agora? Como a gente vai continuar ajudando o missionário? A gente não consegue mais. Está difícil aqui, não entra, não dá para pagar as dívidas e ajudar. O que eu faço? Deus então quer levantar no nosso meio pessoas como Arão e Hur. A igreja não está sozinha, a igreja precisa de vocês, como Arão e Hur. Pastor, mas qual é o papel de Arão e Hur nessa história? Arão, aquele que ora, oração, intercessão, aquele que constantemente junta pessoas e fala: hoje vamos orar pelos missionários, hoje vamos orar pela igreja perseguida, hoje vamos orar pelo avanço do evangelho, hoje vamos orar para que Deus abra as portas para abençoar não só nós aqui, mas todos aqueles que têm dedicado a sua vida ao evangelho. Irmãos, o poder da oração, quando alguém está iniciando, é tão forte que em Atos 12, capítulo 12, versículo dos 5 ao 7, a gente vê o poder de uma igreja que ora, um poder da igreja que intercede para que o reino avance. 12:5 de Atos diz assim: Pedro, pois, estava preso no cárcere, mas havia orações incessantes a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele, o lado de Pedro despertou, dizendo: levanta-te depressa. E então as cadeias caíram. Quando a igreja para orar, fala: Senhor, quebra as cadeias que impedem o teu reino de alcançar as nações. Senhor, quebra as cadeias que impedem missionários de alcançar pessoas. Todo o embaraço que Satanás tenta fazer em campo, todo o embaraço, todas as armadilhas que Deus coloca na frente de quem está trabalhando, começam a cair por terra. Pessoas são alcançadas, famílias são restauradas. Hoje, para a glória do Senhor, temos total liberdade dentro da cidade. As pessoas nos conhecem, nos respeitam. Hoje não tem uma casa que fecha a porta quando a gente fala: posso orar por você? E isso é graças a inúmeras igrejas e pessoas que têm orado constantemente para que o reino avance. E o papel de Hur? O papel de Hur dentro da igreja hoje é ir, é ofertar, é fazer. A igreja, ela é abençoada quando ela faz. Nós somos abençoados quando damos. Uma vez, ouvindo um seminário sobre recursos, bênçãos financeiras, um pastor disse assim: você quer ter dons de adquirir riqueza? O segredo de obter o dom de adquirir riquezas é dar. Lei de dons, área de adquirir, é adquirir. Quando nós damos, nós recebemos. Como o pastor aqui falou, quando nós plantamos, nós colhemos. E quando nós ofertamos em missões, quando damos, dedicamos a fazer, aquilo que nós recebemos é muito maior do que o
Porque hoje eu posso dizer que não há preço no mundo que pague a conversão de Aleluia! Não há dinheiro no mundo que pague ver lágrimas sinceras sendo derramadas, dizendo: eu quero Jesus. E esse é o nosso papel. Pastor, mas eu acho, toda vez que eu ministro sobre Arão e Ur, as pessoas, a maioria fala assim: Deus me chamou para ser Arão. Deus não me chamou para ser. Mas na verdade nós somos chamados para ser tanto Arão quanto Ur. Somos chamados tanto para orar, quanto para abençoar, quanto para ir, quanto para interceder, quanto para liderar. Somos chamados a ser esses pilares dentro da igreja, dentro do nosso ministério de fé. Deus quer que a cada dia venhamos avançar contra Amaleque. Porém, se uma das mãos abaixar, Satanás sempre vai prevalecer sobre nós. Pastor, mas tem como Satanás prevalecer sobre a igreja? Tem. Quando nós deixamos de ser quem somos. Quando deixamos de fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Antes de vir para cá, eu estava numa conferência missionária em Goiás. E o pastor ministrou algo que me chamou muito a atenção. Ele disse assim: enquanto o povo de Israel obedecia a Deus, ele prosperava em todas as áreas da sua vida. A partir do momento que Israel deixava de obedecer, começava a sofrer danos, perseguições e perdas. Deus deixou uma ordem: vão com as suas orações, vão com os seus pés, vão com as suas ofertas, vão, anunciem o Evangelho, preguem, ministrem, ofertem, orem, se doem. E nós nos esquecemos disso. E muitas vezes passamos por dificuldades, porque deixamos de obedecer a Deus em todas as coisas. Deus te chama. Seja aqui, seja lá no céu, seja em oração, seja em donativo. Deus quer usar você para alcançar as nações. Deus quer usar você para conquistar esse bairro. Deus quer conquistar você para usar você para conquistar essa cidade, para conquistar esse estado, para conquistar esse país, para conquistar as nações. Deus nos chama para isso. O Evangelho não pode parar, a guerra não pode parar. Deus está esperando você para ter bravado, para ter pérolas na coroa, para saber o preço que vale. Amém. Quero convidar você a fechar os seus olhos.